agora a gente continua batendo papo aqui no nosso programa, falando sobre coisa importante. A gente vai falar sobre a importância da cooperação nas relações interpessoais com a Daniela Galhardo, que é especialista na gente, em comportamento humano. Tudo bom, Dani? Tudo bem, muito obrigada pelo Prazer convite. te receber aqui, prazer estar aqui também com você. Olha, disse que eu tô com endorfina liberada, né? Comi bastante pimenta. Foi bacana com os colegas ou não? Essa pode ser uma pergunta. Queria já, nesse primeiro momento do bate-papo, Dani, pontuar a situação que a gente vive no Brasil, com tantas pessoas desempregadas. Por outro lado, desde sites até amigos que estão no Facebook e no LinkedIn, também têm tentado enviar o currículo de um amigo que ele fica sabendo que está desempregado, ele tenta ajudar de alguma maneira compartilhando uma informação profissional. Isso faz parte dessa relação? Faz parte dessa relação e a gente pode dizer que isso é cooperação também, né? Desde os primórdios, né, os nossos ancestrais aprenderam a sobreviver, evoluir com a cooperação, né? E sozinho a gente não dá conta, a gente tem uma falsa ilusão que sozinho a gente dá conta. Às vezes a gente não fala, deixa que eu faço tudo sozinho, mas não é verdade, a gente precisa do outro, né? A cooperação nasce de uma necessidade. A solução para as coisas não está em mim, não está em você, está entre a gente, né? Então, quando você tem alguém ajudando, né, cooperando, eu posso te indicar aqui, posso fazer ali, você sabe uma parte, eu sei outra, isso é cooperação. Então, estamos falando disso. Vamos pensar nas crianças, eu percebo que isso pode ou não começar desde cedo. Com certeza. Tenho vários sobrinhos e o meu filho, e entre os meus sobrinhos, a gente tem uma escadinha de meu filho vai fazer 2, até tem a Sofia, que é a mais novinha, mas ela é bebê, mas ali a gente vai de 1 até os 8, entre vários sobrinhos. E alguns deles, é nítido a gente perceber que quando um cai, ele vai lá e volta para ajudar. Às vezes ele perde a brincadeira, mas ele volta para ajudar. Outros não, outros querem ser mais independentes. Quando a gente percebe ali crianças brincando, a gente já vê personalidades de pessoas que terão mais facilidade e menos facilidade pensando lá no futuro? Sim, porque o comportamento de cada um, né, o que vem com cada criança, com cada ser humano, já influencia. Só que tudo a gente pode treinar. Independente da criança que tem mais facilidade ou menos, para tudo, né? Para qualquer habilidade, tem gente que tem uma melhor comunicação, tem gente que é melhor em planejamento, cada um tem uma facilidade para alguma coisa. Mas tudo a gente pode treinar desde criança. E eu acho que hoje a nossa educação, as escolas têm tido uma preocupação maior do que quando a gente, né, quando estudou, em provocar isso nas crianças, no respeito, na cooperação, na ajuda, né, para que eles já cresçam diferentes e com essa atitude, né, embutida. Aquela história, por exemplo, do trabalho em grupo, mesmo que um fale assim, eu prefiro fazer sozinho, o professor fala, tem que fazer em grupo. Pode ser um incentivo até para a vida corporativa? Com certeza, porque muitas vezes, né, pensa a gente quando era fazendo prova, era individual, né, não tinha o aprendizado coletivo. Você aprendeu isso, aquilo e a gente construiu junto. Era a minha prova, a sua prova. Então a gente aprendeu a fazer sozinho. E depois, quando chega numa empresa, você tem que trabalhar em conjunto. Então, com certeza, o trabalho desde criança, desde a escola, fazendo junto, que o professor fala, ela em equipe, você aprende a dividir, você aprende a dar responsabilidades e cada um contribuir com a sua competência, com a sua atitude, com a sua característica. Quando a gente pensa em entrevista de emprego hoje, os entrevistadores, quando fazem, geralmente há também uma dinâmica de grupo, né? Para muitas profissões, para muitos cargos. Também estão de olho em como você está. Porque, às vezes, quem tem mais facilidade para liderar, muitas vezes começa a liderar e pensa, eu vou me mostrar aqui liderando que eu sou ótimo nisso. Mas se você não está cooperando com os amigos, se você não está dividindo, você pode estar se queimando, não? Pode. A gente costuma dizer, né, no mundo corporativo, nas empresas, que as pessoas são contratadas pelo currículo, porém demitidas pelo comportamento. Porque tem um currículo lindo, fez a faculdade, isso, MBA, mas na hora de se relacionar, não consegue. Não consegue lidar com gente. Então, o que hoje as empresas têm feito é o que a gente consegue ver já na contratação. Para que você não tenha uma nova contratação, um custo, né, ter que treinar outra pessoa, enfim, para você aumentar a sua chance de acerto, não só olhando o currículo, mas olhando outras competências, né, das relações e a facilidade de se relacionar e de cooperar é uma delas. Dani, quando a gente fala aqui, por exemplo, na TV, eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande. Outro dia entrevistamos uma pessoa que mandou até mensagem depois falando, eu vou em vários locais, fiquei muito feliz de ver como vocês se tratam. A gente realmente tem uma harmonia muito grande. Mas eu sei que no mundo corporativo nem sempre é isso que acontece. Nem sempre é isso que acontece. De um modo geral, quando as pessoas vão concorrer a um cargo, isso é um problema. Eu queria entender como a gente deve lidar
com essa cooperação sem também se prejudicar. Como que a gente encontrou o equilíbrio nisso? Tá. O que eu diria é que num primeiro momento a atitude tem que vir de quem está querendo a cooperação. Porque muitas vezes a gente espera do outro. Ah, não coopera comigo, eu também não vou cooperar. E a única forma que eu conheço de mudar o outro é mudando a gente mesmo. Então, se eu aprender e tiver atitudes que cooperem com o outro, dificilmente o outro não fará isso. Agora, é claro, né? Me resguardar. Se tiver alguém querendo me prejudicar, como é que eu mostro? Olha, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para trabalhar com você. E essas atitudes acabam mudando a atitude do outro também. Então eu diria que assim, quero que o outro coopere comigo, coopera primeiro. Tem atitudes de cooperação, né, que acabem motivando, incentivando a cooperação primeiro. E quando a gente pensa no mercado hoje, no que aconteceu com o Brasil, infelizmente ainda, a gente percebe que as empresas tiveram seus grupos reduzidos. E a minha pergunta é, como que os líderes podem incentivar o seu grupo a cooperar uns com os outros? Porque antes tinha 3 para fazer a função de um. Exatamente. Essa é a grande realidade, né? É mais trabalho mesmo. É mais trabalho mesmo. Como incentivar? Eu acho que é partindo dele. Primeiro, trazendo essa cooperação, trazendo isso para uma sala de treinamento, para uma discussão, para as reuniões de equipe, mas começando por ele mesmo. Porque se ele está pedindo para a equipe cooperar, mas ele não está fazendo isso, ele está incentivando, por exemplo, a competição, ele não vai conseguir a cooperação da equipe. Que é uma escolha, né? Você começou o programa falando sobre escolhas hoje. A competição, a cooperação às vezes faz parte também, né? Mas eu posso competir cooperando. É uma escolha de como eu vou trabalhar. Então eu diria para o líder comece você. Porque o líder acaba sendo um grande exemplo, né? Quanto nós nos inspiramos nos exemplos que a gente tem de vida. E o líder acaba sendo esse grande exemplo. Dentro disso, eu sei que a maturidade faz com que a gente tenha mais facilidade para lidar com algumas coisas. A inocência faz com que, às vezes, a gente se exponha mais. E eu queria que você nos orientasse a respeito disso. Em época que existem muitos influenciadores, tem muita dona de casa nos assistindo. Saiu uma pesquisa recente mostrando que micro-influenciador muitas vezes rende mais para empresas do que aqueles que têm milhões de seguidores. Porque dentro da sua realidade ali com 5 mil seguidores, você pode influenciar a outra mãezinha, a outra dona de casa. E talvez muitas pessoas assim estejam nos acompanhando. Outro dia eu estava com uma parceria e eu falei assim, eu vou aproveitar e indicar essa parceria para uma menina que eu sei que está precisando também. Aí viraram para mim e falaram, você é louca? Você vai indicar a sua parceria? Aí eu parei e pensei, eu falei, será que eu estou fazendo errado? Já fiz agora, já fiz essa indicação. Como que a gente encontra quais os limites disso? Quais os limites? Eu acho que aí é dentro de cada um mesmo, né? O quanto eu quero, né? O quanto eu quero ajudar o outro, o quanto eu quero cooperar, o quanto eu estou fazendo, isso vai vir de volta, né? Porque não adianta a gente... Tem que ter o equilíbrio, né? No dar e receber, né? Se eu só recebo, eu não estou em equilíbrio. Se eu só dou, eu não estou em equilíbrio. Então tem que ter um equilíbrio disso. Eu não diria que tem uma fórmula, mas eu acho que é você realmente observar e ver esse movimento que está dentro de cada um. Tem gente que vai fazer mais. Não adianta você pedir para não fazer. E não vai se sentir mal fazendo mais, né? Não vai se sentir mal, né? Quando falaram para você, não faz... Mas eu tô com vontade. Já fiz, já ajudei. Já fiz, já ajudei. A gente fala, não, até aqui eu não vou, né? Então eu acho que esse limite está dentro de cada um e só prestar atenção para ver se eu não tô doando demais ou se eu só não tô recebendo e não tô trazendo essa minha contribuição, né, para a sociedade. Dentro dessa cooperação, você falou de uma coisa importantíssima. Mesmo dentro da mesma profissão, você vai ter vários afazeres e provavelmente vai ter mais facilidade para uma coisa e menos facilidade para outra. Quando a gente forma uma equipe, às vezes alguém tá no lugar errado, aquela pessoa é muito boa, mas se eu movimentar ela para cá e colocar esse aqui para ajudar, é importante esse olhar nas empresas. Até para hoje, muito brasileiro começou sua pequena empresa, é microempreendedor e tem só 2, 3 pessoas contratadas ali. É importante ficar atento a esse movimento? Muito importante e contratar pessoas diferentes, né? Porque às vezes a gente quer contratar as pessoas que são iguais, iguais né? Existem, né? Mas bem parecidas com a gente. E aí você acaba tendo quem faz o que você faz. E eu acho que não, você é muito diferente, vai ter conflito. Na verdade, não. O desafio é achar esse equilíbrio nas diferenças. Agora, se eu conseguir, fica muito mais rico. Porque com a sua ideia, que é diferente da minha ideia, que é diferente do outro, a gente faz o todo, né? A gente encontra um produto que é resultado desse trabalho em equipe, dessa cooperação.
isso faz muita diferença, porque sintonia não tem a ver necessariamente com pensar igual. Não, e às vezes a gente acha que precisa, né? Exatamente. Eu costumo dizer isso da nossa equipe, eu, a Verusca e o Ronaldo somos extremamente diferentes, embora a gente tenha muita sintonia. Quantas vezes eles falam de uma pauta que eu falo, nunca pensei. Porque se você trabalha com pessoas muito parecidas, realmente ninguém vai pensar. Vai vir a mesma coisa. Vai vir sempre a mesma coisa, né? É isso, a gente confunde muito o respeito com o outro, com a opinião do outro, com concordância. Eu não preciso concordar, eu só preciso respeitar e lembrar que todas as pessoas são diferentes. Então, se eu tenho esse respeito, a concordância, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, e a gente pode chegar num terceiro produto que é isso. Nossa, eu nunca tinha pensado nessa pauta. Será que vai funcionar? Vamos ver? Vamos testar? E eu acho que aí queria entender o quanto a gente também pode trazer isso para o mundo corporativo, porque muitas vezes eu falo, eu acho que não vai dar certo, vamos fazer. Aí depois teve uma pauta que a gente fez, eu e a Verusca, não lembro qual foi a ação que a gente foi fazer, que eu e a Verusca falou, não, deixa pouco tempo que isso aí não vai render. Rendeu demais. Foi maravilhoso. A hora que acabou, a gente virou pro Ronaldo e falou, a gente te falou para deixar mais tempo. Mas é um pouco de acerto e erro, não é? É um pouco de acerto e erro e confiar que o outro pode estar dando uma boa ideia, não que seja, né, só porque é diferente da sua, confiar que o outro possa estar dando uma boa ideia. Outro dia eu estava fazendo um treinamento numa empresa e era uma dinâmica que tinha que fazer cada vez em menos tempo. E aí uma das funcionárias deu uma ideia. E aí, todo mundo topou, fez e foi o que fez chegar no menor tempo. No final, na hora que a gente estava comentando sobre a atividade, estava a empresa inteira, estava inclusive o dono, ele virou e fez assim, na hora que ela falou, eu não achei que ia dar certo, mas eu decidi confiar e foi o que funcionou. Então é isso. É isso que a gente tem que fazer, né? É isso que a gente tem que fazer, exatamente. Confiar no outro, confiar na bagagem do outro, porque você trabalha com pessoas que têm pensamentos completamente diferentes dos seus, né? Vida, que tem cultura diferente da sua. E a gente, ao invés de criar problema, tem que aprender a agregar com isso, não é? Exatamente, é isso aí. Chegou uma pergunta pra gente de São Paulo, do Gugu. Ele diz assim, ó, a empresa deve ou pode oferecer algum tratamento para ajudar a trabalhar em grupo? Não sei o que ele quer dizer eu acho que a gente pode pensar, de repente, em oficinas, acho que a gente pode pensar em palestras. Dá para ajudar a trazer alguém, um especialista, por exemplo, em desenvolvimento humano para um grupo que não está funcionando? Com certeza. Se você tem um grupo, às vezes o grupo não sabe como fazer, né? Como eu falei, a gente cresceu aprendendo a competir, a fazer valer sua opinião, a ser avaliado pelos seus resultados sozinhos. Aí eu chego na empresa... Mulher no mundo corporativo, você tem que fazer sobrepor sobre o homem. Você é obrigada a falar mais porque ele não vai deixar você falar. Aí mandam cooperar, não sei. Não sei então, cooperar. como é que eu aprendo? Como é que eu sei fazer isso? Com um bom treinamento, com uma palestra, né? Com um trabalho em equipe ali dentro de uma sala de aula, com certeza faz muita diferença e ajuda essa equipe, às vezes, a desenvolver uma competência que a equipe quer, mas que não sabe como. Muitas vezes não tem, ainda não tem essa capacidade, né? Não tem o como fazer. Qual que é a receita para isso? Exatamente, para mudar o comportamento. Que vai funcionar cada grupo de um jeito, né? Exatamente, cada grupo de um jeito. É inevitável te fazer essa pergunta, aproveitando que você é especialista em comportamento humano, que é o que muitas vezes acontece sim com as mulheres. A gente ainda ganha menos do que os homens nas mesmas funções. E aí eu acho que a gente já evoluiu. A mulher não precisa mais se vestir de homem, ela não precisa mais falar como homem, andar como homem para se tornar líder de uma empresa. Por outro lado, sim, a mulher é interrompida antes de terminar uma conclusão. A gente tem, eu não vou trazer aqui, mas a gente tem os termos em inglês para isso. O homem muitas vezes explica uma coisa óbvia para a mulher como se ela fosse uma boba. Tem coisas que acontecem que ainda são culturais e que ainda são muito fortes. As pessoas, quando a gente fala em cooperação, a mulher, quando ela recebe uma ajuda, eu acredito que a mulher que tem essa informação pensa assim, estão me ajudando porque me acham boba ou estão me ajudando porque querem me ajudar? Se eu ajudar um homem, ele vai falar que fui eu que ajudei ou ele vai ficar com todo o mérito para ele? Como é que a gente equilibra isso? Ainda existe isso mesmo? Eu acho que ainda existe, mas acho que já melhorou muito. Eu acho que hoje, principalmente no mercado de trabalho, a mulher já conquistou um espaço, o salário ainda é diferente, ainda, né? O homem ainda ganha mais. Eu acredito que a gente está realizando e esse equilíbrio, eu acho que ele já está um pouco melhor. E eu acho que quando aparecer isso, é colocar mesmo, olha, os limites. Nós estamos de igual para igual, entender qual é o posicionamento do outro, porque, lembra, o outro é diferente, às vezes eu não entendi também o ponto de vista dele. Né? Não é nada disso, para poder construir junto. Isso, a gente está em fase, eu sei que muita coisa que hoje a gente vive porque se evoluiu, se conscientizou e não se aceita mais intolerância.
por outro lado, tudo é mimimi. Você tem que tomar cuidado com tudo que você fala. Hoje não pode nada, né? Não pode. Outro dia eu fui elogiar uma pessoa e eu falei, gente, será que eu podia ter feito esse elogio? Porque você fica, às vezes, meio... Como que a gente lida, pensando na cooperação, como que a gente lida com tudo que pode estar na cabeça do outro? Que a gente não sabe. Que a gente não sabe. Né? A gente diz, o outro, eu sei o que está aqui dentro e não sei o que está na cabeça do outro. Eu acho que é prestando atenção no outro, a gente tem pouco costume de prestar atenção. A gente fica tão aqui dentro com o que eu tenho que falar, fazer, o projeto que eu tenho que aprovar, né? O produto que eu tenho que vender, e eu não presto atenção no outro. O outro me dá muitos sinais de como ele funciona. E checando mesmo. Perguntando, tá tudo bem? É isso? Vamos trabalhar desse jeito? Tudo bem se eu falar isso ou aquilo? Você gosta de trabalhar assim? Eu acho que é com uma conversa. Às vezes a gente tem receio de ter conversas com as pessoas, deixa de falar, e aí que nasce um problema na comunicação, porque eu não falei. Né? O pior da comunicação é quando a gente não fala. E aí eu não falei e aí isso não flui. Aí eu fico achando que o outro tá achando, ele também... E ainda quero que ele entenda, né? Mas ele não entendeu o que eu quis dizer? Não, mas você quis dizer, você não disse. Eu disse, né? Eu digo que o óbvio só é óbvio para os olhos preparados para aquele óbvio. Porque pode ser para mim e pode não ser para outra pessoa, né? Então, eu acho que conversas, prestar atenção no outro e conversas, né? Sentar e, olha aqui, tô aqui pra gente conseguir fazer um bom trabalho junto, uma boa parceria junto, vamos combinar, porque aí fica mais fácil. E pedir pro outro, se tiver alguma coisa que não tá bacana, legal, me fala. E quando a gente tem várias pessoas numa equipe, eu acho que a gente só tem a ganhar com personalidades diferentes. Vou finalizar, mas uma coisa muito importante que acontece com a gente, a Verusca, a nossa produtora, às vezes ela ganha fama de ser um pouco assim difícil, porque ela fala mesmo tudo na lata. O que eu aprendi muito, acho que a nossa equipe com ela, é que às vezes tem alguma coisa que eu falo, olha, eu acho que isso, ela não gostou, fala assim, não gostei. Aí você fala, não gostei, ela pronto, não vou fazer. Mas é tão importante a gente poder aprender a falar a verdade pro outro. Tem jeito pra isso, mas a gente pode fazer isso, Pode. Né? O que a gente diz, o problema não é o que a gente fala. Como. O problema é o como a gente fala. Se você tiver esse caminho do como e conhecer o outro, tem gente que gosta, que seja mais nem direto. Você falou, na eu lata. E ela tem que ser assim, senão fala não logo. vai. Tem gente que não, você precisa ter um pouco mais de jeito, sentar e conversar, prestando atenção no outro, eu descubro isso. E aí eu converso, eu conecto o que tá aqui com o que tá aí. E aí fica muito mais fácil. Foi um prazer te receber aqui. Foi ótimo, muito obrigada Quero pelo já papo. te convidar para um bate-papo sobre prestar atenção no outro, porque é uma coisa que a gente não faz. A gente fala tanto de autoconhecimento, né? Verdade, mas a gente não tenta conhecer o outro, né? Para quem quiser entrar em contato, o Insta, Girasole, tem o D e o H no final, isso, que é de né? desenvolvimento humano, isso mesmo. E o site www.girasole.dh.com.br. Isso tá mesmo. passando bem direitinho para vocês. Obrigada, viu, Dani? Muito obrigada, Ótima foi um tarde. prazer. Obrigada. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu tô te esperando aqui amanhã. Um beijo grande, uma excelente tarde. Fica com Deus. Tchau.